Cláudio Dias. Bem, boa tarde a todos, pessoal do presencial, boa tarde, pessoal do online. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a Fabi, né, o Alexandre, todo o conselho, né, o João Bala está aqui com a gente também. Essa oportunidade, né? O conselho vem numa nova demanda da gente ter, né, a gente tem que estar proporcionando esses momentos, né? Sou conselheiro também, entendeu? E aí surgiu essa oportunidade. Foi um tema, esse é um tema que tem nos angustiado muito, entendeu? Quem está na escola no momento que nós vivemos hoje. Só para me apresentar, eu sou o professor Cláudio Rodrigues Dias. Sou credenciado já ao conselho há algum tempo, né? Vocês podem ver pelo meu número de registro ali, o 0232. Então, eu sou credenciado desde 2002, né? E hoje eu sou professor de educação física formado, graduado, graças ao CREF. Porque em 2002, quando eu vi no curso de provisionado aqui na UFMT, que foi organizado pelo professor Carlinhos, ainda quando nós éramos seccionais do Mato Grosso do Sul, veio eu e um outro amigo de Primavera do Leste, nós viemos 14 finais de semana aqui para fazer um curso. Vocês veem o tamanho, foi a primeira turma de provisionado do Estado do Mato Grosso em 2002. Nós começamos em agosto e terminamos em dezembro. Foi um semestre. Um semestre. E o professor Carlinhos, né, chegou para mim e falou assim, olha, Cláudio, você e o Mário, um dia eu quero ver vocês formados professor de educação física. E foi graças a um projeto que o professor Carlinhos nos apresentou que nós conseguimos abrir uma turma de extensão da educação física do UFMT em Primavera do Leste. Eu tive que fazer um vestibular, não entrei de graça, tive que fazer um vestibular, né? Graças a Deus consegui fazer, e hoje sou credenciado, sempre fui credenciado, né? E hoje eu tenho a oportunidade, esse ano comecei com o meu mandato de conselheiro do conselho. Tenho uma experiência bem grande na questão da área de educação física, né? Como vocês podem ter percebido, eu comecei como leigo, meu provisionado era para técnico, né, de futsal e handebol, mas antes do meu provisionado eu trabalhava como leigo, o que permitia, né, o João é mais antigo aqui, né, na época, então não se tinha professores, a demanda de professor de educação física no estado do Mato Grosso não atendia, né, e na minha cidade muito menos. Aí eu assumi, eu tinha ensino médio já, quando eu voltei do Exército, eu tinha ensino médio, e aí eu assumi 20 turmas de educação física em fevereiro de 1990, e aí estou na área até hoje. 32 anos, tive um tempo afastado, que eu trabalhei no banco, da escola, mas não estive afastado dos eventos esportivos. Tenho uma experiência com gestão esportiva, né? Fui vários anos coordenador de esportes no meu município, entendeu? Hoje, já fazer quase 10 anos que eu estou na escola, né? Retornei para a escola em 2013 e tive a grata oportunidade de entrar numa escola de tempo integral, certo? E cada vez mais eu fui me identificando com essa escola, com o espaço, com as oportunidades. E o que é a educação de tempo integral? E aí, né, 2001, fiz a prova de acesso ao mestrado do ProF, consegui meu acesso e estou na etapa final agora, né, tenho até fevereiro do ano que vem para me apresentar a minha defesa de dissertação. Durante todo esse meu percurso, entendeu? Eu sempre gostei muito de trabalhar com observação. Observar, entendeu? O Éder aqui, a gente já trabalha junto há um bom tempo, né, Éder? Lá em Primavera do Leste. E a gente começava a observar os alunos em quadra. Eu tive a oportunidade de fazer gestão de um projeto lá em Primavera do Leste, chamado Projeto Craques do Amanhã. É um projeto esportivo, onde a gente pegava as crianças a partir de 7 anos de idade até os 14 anos, com várias modalidades esportivas, enfim. Um projeto de cunho esportivo, mas mais social do que esportivo. Que né, acabou, lógico, dá bem seu rendimento, bem o retorno esportivo. Né? E a gente nos pegávamos observando, eu e Éder, a caminhada da criança, a passada, como ele pisa,
o comportamento da criança durante todo. Então, essa visão que a gente vai adquirindo nos ajuda muito hoje. Tá? E esse observar. E na escola de tempo integral, a gente não avalia o aluno por nota. A gente avalia por conceito. E esse conceito, a gente leva em consideração vários aspectos. E vários desses aspectos estão sendo impactados com relação a isso daqui. Tá? Como que funciona na minha escola? Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. É uma escola de ensino fundamental 1, certo? Ela atende alunos, atende hoje 400 alunos do primeiro ao terceiro aninho, né? 7, 8 e 9 anos, de 6 para 7, né? De 7 para 8 e de 8 para 9, a criança sai no terceiro ano do ensino fundamental 1. Tá? E a criança ela tem uma jornada na escola de 8 horas. Ou seja, durante um período ela faz o bloco 1, que a gente chama, que é a alfabetização, o português, a matemática. E no segundo, lá a gente tem a premissa de não falar o segundo turno, né, ou o tempo extra. É o bloco 2, onde a criança tem a natação, brinquedoteca, artesanato, jogos pedagógicos. E a criança, ela passa por 3 professores. O pedagogo que atende ela na alfabetização, no bloco 1. O pedagogo que atende ela no bloco 2. E, no caso, as turmas que eu atendo, 10 turmas, eu tenho 250 alunos que eu trabalho natação. Tá? Até nos últimos 4, 5 anos eu tenho trabalhado só natação. Né? Então eu pego a criança, alguns têm noção zero natação, e aí eles saem no terceiro aninho, né, com as noções básicas, né, que a nossa natação lá, inclusive é o tema da minha dissertação de mestrado, né, a natação na escola pública de tempo integral, cujo objetivo não é formar atleta, não é o rendimento, o objetivo é dar condições para a criança, ela se sobressaia na água, lógico, ela vai aprender a nadar, noções de crawl, de peito, de costas, essas coisas assim, mas não é o objetivo do rendimento, de corrigir movimento, de técnica de movimento. Né? É mais o objetivo social, como já foi observado ali, né, falando na BNCC da natação, na BNCC não prevê a natação nessa fase, ela prevê a natação, se eu não me engano, a partir do 4º, 5º ano, não sei, né, nos anos iniciais ela não prevê. É uma proposta minha, uma unidade didática de natação para os anos iniciais, nas escolas que têm essa oportunidade de ter uma piscina. Né? No caso da minha lá, nós temos 3 piscinas, mas não são piscinas construídas para as aulas de natação. São piscinas que, quando a escola foi construída, minha escola ela tem uma característica que ela foi construída por um padre, certo? E muito do que a escola foi construída através de doações de empresários, projeto de recursos que vem da Itália. Então, ele construiu uma escola, só para vocês terem uma ideia, minha escola ela tem um ginásio, 2 campos de futebol, 3 piscinas, 2 quadras cobertas e tem um monte de espaço. Refeitório, sala de aula, sala de artesanato. No ginásio ela tem 5 salas. Só para vocês terem uma ideia, do refeitório, para mim, até o ginásio, eu caminho 300 metros por aí. Pública, municipal. É uma parceria, né? É um termo de cooperação. A escola ela foi construída pela igreja, e só que aí é um termo de cooperação entre prefeitura e igreja. O prédio é da prefeitura, da igreja, né? Da diocese, mas os professores, os funcionários são todos da prefeitura e ela, entendeu? É uma escola, né? O Alexandre teve a oportunidade de conhecer já. Quem foi na primavera nos jogos já teve a oportunidade de conhecer essa escola. Então, qual que é a questão da avaliação da nossa escola? Por exemplo, semana que vem eu tenho conselho de classe do 3º bimestre. Então, senta o pedagogo do bloco 1, o pedagogo do bloco 2, e eu, no caso, o professor das minhas turmas. E nós vamos fazer o feedback. Entendeu? Muitas vezes o aluno está no conceito A, lá no pedagogo do bloco 1, mas comigo ele está C. Ou comigo ele está A, mas ele tem um bom desenvolvimento na natação, mas ele não tem um bom desenvolvimento na leitura. Entendeu? Ele não tem um bom desenvolvimento nas outras áreas, né? E aí a gente vai ter que... Esse feedback, a gente vai tentar fazer com que a gente traga um melhor desenvolvimento para essa criança. Certo? Lembrando que, o que diz a lei? A criança ela tem do 1º até o 3º ano para ela sair com condições de alfabetização ou algumas condições, habilidades físicas, motora, né? Conhecimento corporal,
mas não é uma formação 100%. Por quê? Porque a criança está em pleno, né? Por exemplo, o primeiro projeto que teve na nossa escola esse ano foi na educação física, né? O projeto da formação continuada, e os pedagogos, só para vocês terem ideia, o feedback nosso é tão grande, que os pedagogos da escola, eles identificaram que nesse retorno da pandemia, os alunos estavam com uma dificuldade muito grande com relação à localização, organização espacial e lateralidade. Então, no primeiro bimestre, foi trabalhado em cima disso aí tudo. Todas as atividades da escola, tanto no bloco 1 como no bloco 2, foram voltadas para o desenvolvimento motor e para o reconhecimento da lateralidade. Por quê? Porque a autora que eu trabalho aqui, né, que é o Educação Física e Alfabetização, no livro fala que a lateralidade ela influencia diretamente no aprendizado da escrita. E que essa lateralidade ela está em plena formação. E aí o pedagogo falou, Cláudio, o aluno não tem noção de lateralidade. Aí eu pego a literatura e falo, ele está no meio do processo. Ele vai fechar a lateralidade dele a partir dos 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade. Então nós estamos pegando a criança com 6 para 7, estamos largando ela com 9. Então ele ainda está no processo. Certo? Então, se essa criança sair da escola no terceiro ano com dificuldade de lateralidade, a gente não fomos, né, incoerentes com isso, né? Ele está no processo de formação. Levando em conta tudo isso daí, nós tivemos, né, 2020, uma catástrofe no mundial, é sem precedentes, entendeu? Tirando as guerras que tiveram antes, acho que isso é a coisa que mais impactou no mundo inteiro e tem impactado. E já tem estudos que falam que essa geração que passou pela pandemia, no âmbito escolar, ela vai ser uma geração que vai ser comprometida a vida inteira. Entendeu? Nos meus 30 e poucos anos que eu tenho contato com a área da educação física, com a área do esporte, eu nunca vi, eu fiquei abismado, eu nunca vi o que eu vi no retorno da pandemia. Com relação às nossas crianças, em tudo. Em tudo. Como eu falei antes ali, né, na oportunidade, até o semestre passado eu ministrava aula no curso de Educação Física na Unic Primavera do Leste. E lá, né, tem psicologia, tem fisioterapia, tem farmácia, tem enfermagem. Né? Então, assim, no caso, a Educação Física, ela dá faculdade de saúde, né, de ciências de saúde. Então, a gente fazia esse feedback, né? E é incrível como em todas as áreas o retorno dessas crianças que passou um período de 1 ano e pouco, quase 2 em casa, com os pais, com seus familiares, a catástrofe que é esse retorno, como que eles voltaram para nós. Entendeu? Então, por isso que eu pensei nesse tempo. Qual que é a importância da educação física nos anos iniciais, no pós-pandemia? E eu busquei algumas literaturas, entendeu? E aí eu tenho muito contato com os colegas, né? A gente tem um grupo, um círculo de amizade, professores de educação física do município, do estado, de outras cidades, com os pedagogos da minha escola, com o pessoal que dá aula na faculdade, então a gente conversa muito sobre isso. E aí eu peguei 3 depoimentos de 3 professores colegas meus, né? De 3 escolas diferentes. 2 escolas municipais, né? E um professor pedagogo, uma professora pedagogo da minha própria escola. O quão eles estão assustados com relação o que está acontecendo nas nossas escolas. Eu deixei o microfone ali. Aqui, quem trabalha com escola? Quem está inserido na escola aqui? Vamos começar pelo Alexandre. Já está lá com o Alexandre. Alexandre, se alguém do online também que fizer a pergunta, Tamir, você me passa. Como que voltou, como que você recebeu o aluno seu? Eu vou tirar do contexto o aluno de jogos escolares. O aluno que estava no treinamento, que é de uma forma... Vamos pegar no contexto aquele aluno que ficou em casa, recebendo as atividades online, com os pais auxiliando eles. Como que nós recebemos esses alunos em todos os aspectos, não só no físico-motor, nas habilidades motoras, mas no geral. Como que vocês acham que esses alunos voltaram para nós? Som. Ouvindo? Partindo assim, acho que para um lado bem prático, né, no torno desses estudantes, após esse período aí de
aulas online, né? Todo mundo recluso em casa. O que eu vi muito, né, e presenciei muita, em relação às questões socioafetivas. E aí nós temos ali 4 pilares da convivência. Nós temos do conviver. Isso aí foi podado. Foi podado dessa geração, né? Em torno desses estudantes para a escola, né? Naquele momento pós-pandemia, onde muitos estudantes passaram muito tempo trancado em casa, né? Nós tivemos muitas questões de pânico, crise de ansiedade, em grupos muito grandes de estudantes, né? Então, acho que foi isso que me chamou a minha atenção ao retorno. Atestando aí, Alexandre, nós estamos aí há alguns anos já, tivemos quase 40 anos de sala de aula, treinamento, mas eu faço um trabalho hoje, eu digo, é difícil. Nós coordenamos as escolinhas de esportes do saudoso São Gonçalo. E lá eu fui coordenador de educação física e profissional de educação física há muitos anos. O que nós sentimos? A faixa etária influenciou muito, gente. Foram 2 anos e meio praticamente sem alunos dentro da escola. Então nós assustamos no retorno. Aí começamos a verificar onde está esse problema. Psicomotricidade lá embaixo, coordenação motora, enfim, os aspectos motores da criança. Mas espera aí, Bala. Há 2 anos e meio, o aluno que estava com 10 anos, hoje ele está com 13, quase. Aí, opa, vamos parar para pensar. Então, aquele que estava com 13, na hora de trabalhar ele está com 16, ele não quer saber de nada. Então, nós tivemos um problema seríssimo de adaptação, não só às aulas de educação física, como ao treinamento esportivo. Entendeu? Até as escolinhas externas de Cuiabá, a gente tem muito contato, muitos apelaram, faziam aí escondidos, a gente foi descobrindo isso aí, mas assim, aleatoriamente, vai lá para recrear a criança. Então, esses depoimentos, eu diretamente com os pais, que, por consequências do ensino do São Gonçalo, foram alunos nossos. Então, eles mesmos estão, Bala, não sei o que eu faço mais. O meu filho não quer saber de esporte, o meu condomínio tem tudo, não é só aqui no São Gonçalo, não. Eu não consigo fazer com que ele... Mas, Bala, eles não querem. Influenciou a digital, a influência digital, eles acham que... Então, o problema foi seríssimo e está sendo ainda. Entendeu? Não só nas escolas, como diz o Alexandre. O Alexandre lá também tinha um número, tem lá, graças a Deus, mas eu comentando com ele em off, ele falou, Bala, tá difícil. Então, gente, o grande problema foi essa estagnação do não conhecimento ao esporte e à educação física. Aquele de 12 anos, quando voltou às aulas, está com 14, 15, ele quer saber de celular Você entendeu? Eu não sei se eu estou sendo bem claro, mas é isso que nós sentimos. Está difícil. É o dia a dia ali, clamando os pais e fazendo atividades, tentando fazer joguinhos. A nossa Olimpíada Salesiana, né? E esse ano, os alunos do ensino médio, principalmente, era um show, né? Era um colégio que nós tínhamos aí a representatividade nos jogos. Mas nós estamos lá. E vamos, se Deus quiser, voltar. Mas, olha, mestre, você tem razão. Viu? Então, assim, essa mesma pergunta eu fiz, né, para 2 colegas da área da educação física. E um deles me respondeu o seguinte: o professor Valdir, né, o Alexandre conhece, né, eu perguntei para ele, ele me respondeu do jeito que ele escreveu no WhatsApp para mim, eu copiei e colei ali. Crianças esqueceram as regras de convivência, apáticas, os valores morais ignorados, egoístas ao extremo, impacientes, poucas com vontade de retornar e incrementar o aprendizado. Inconsequentes pelas suas ações,
e reações, se achando o centro das atenções e querendo que tudo seja ao seu tempo e à sua maneira. Né? Aí eu perguntei para ele, e como que você trabalhou isso? Ele falou, fiz um contrato pedagógico, né, o que é os combinados, que a gente chama na escola, e converso muito com eles o tempo todo. Né, o compromisso e o diálogo. Então, mas por que eles voltaram dessa forma? Porque eles ficaram 2 anos em casa, comendo a hora que eles queriam, fazendo o que eles queriam, no sofá o tempo inteiro, acordavam a hora que eles queriam, e eles eram o centro das atenções. Posso? Isso é um adendo. Tivemos alguns pais, hoje a gente chama de cliente, que solicitaram que o aluno que quisesse, o filho que quisesse, continuasse fazendo o ensino pedagógico, lá da matemática, do inglês e tal, nas suas residências. Sim, sim. Mas sabe por quê, ô João? Nós percebemos que alguns pais, o comodismo, entendeu? Nós percebemos um certo comodismo da família, por quê? Porque você não tem que sair de casa, você não tem que aprontar o seu filho para levar para a escola. Se seu filho entra às 7 da manhã na escola, você tem que estar 6 horas de pé, dando banho, se arrumando, preparando lanche, pegar trânsito para levar ele para a escola e trazer, entendeu? Economia financeira. Então, pode falar também. Pode falar. Então, assim, e tem mais 2 depoimentos aqui ainda, para gente debater. Então, assim, tá tudo errado. E essa bomba aqui, vai estourar no nosso colo. Nós somos professores. Está estourando. Né? Eu queria só compartilhar que eu não estou na área escolar, mas como eu dou aula para mães, os relatos são frequentes de crianças com ansiedade, crianças sendo medicadas com hiperatividade, tanto no diagnóstico de ansiedade como hiperatividade, e diagnosticada. Um exemplo, eu não vou deixar meu filho ir sozinho andando dentro de um condomínio de luxo, porque eu posso levar. Eu não vou deixar ele andar no patinete, Sim. Porque eu tenho medo dele cair. Tá, quantos anos tem seu filho? 13. Fala, nossa. Então, chegamos nesse nível de pais não incentivam nem próprio as atividades diárias, né? Então, esses relatos são bem recorrentes no meu dia a dia das mães, né? Das mães não tendo incentivo nenhum. Não estou dentro da escola, mas esses relatos são bem frequentes das mães, além de não incentivarem, reclamarem. Meu filho está com insônia, meu filho tem toque. Sim. Depois da pandemia, tudo ele lava a mão, tudo ele passa álcool, tudo. Tivemos muitos extremos aí, eu tenho observado e só escutado durante as aulas mesmo de personal. E o fator principal pós-pandemia. O dia que eu estou... Todo momento eu estou ali observando. E aqueles que eu conhecia, os seus 14... estão para 16, 16, quase 17, 2 anos e meio de pandemia, não foi 2 anos só. O fator principal. Eu olho para eles e falo, mas você é o Joãozinho, é o Zezinho? Obesidade. Gente Sim. do céu. Sim. Todo mundo redondinho, as meninas lindas, maravilhosas. Foi o quê? Os 2 anos e pouco, dentro de casa, ia sair e comendo e alimentando-se. E você sabe, essa faixa etária... come-se, entre aspas. Se o pai não estiver ali fiscalizando... come de tudo. Então, a obesidade foi um dos fatores que arrasou também. Principalmente o que a Fabi falou, ansiedade. Porque toda criança ansiosa, ela come demais. Aliás, nós adultos... Né? O outro depoimento... O professor Alex, também é professor da área de educação física, trabalha em escola pública municipal. Chegaram totalmente assustados com a situação. O retorno, né? É um impacto. Eu estava em casa, acordava a hora que queria, fazia atividade na hora que queria. Para vocês terem uma ideia, nós criamos na nossa escola isso daqui, aula online para o aluno. A professora marcava com o aluno e o aluno não entrava na aula, mandava o link para os pais, marcava com 4, 5 alunos, 1, 2 não entrava.
Mãe, o que aconteceu que o fulano não entrou na aula? Ele precisa a gente fazer esse feedback, né? Online com a criança, porque até então só mandava atividade. Ah, ele não acordou. Eu tentei acordar ele, ele não acordou. E o compromisso com o professor, né? Aí daí entra a coordenação, direção. Na nossa cidade, teve escola que nós acionamos o Conselho Tutelar, a Promotoria da Infância e da Juventude. Por quê? Porque não, meu filho não acordou. Ah, eu não quis acordar ele não... Né? Então, assim, a total irresponsabilidade dos pais, o professor planeja a aula, faz toda a preparação, porque né, nós tivemos que nos readaptar. Eu, na faculdade, com 15 dias de pandemia, eles abriram um sistema para a gente dar aula online. Eu tive que me virar, montar minha aula online. Entendeu? Na rede pública, nós demoramos meses, né? Começamos a fazer esse feedback já no final de 2020. E os pais, você prepara todo o material e os pais não acordavam os alunos. Então, o que ele falou? Assustados, né, com aquela angústia, angustiosa, que era geral, chegaram quase que na totalidade bem antissociais, né? A questão do meu, toda atividade que você vai fazer, o aluno, o objeto que ele pega para fazer, ele não partilha, ele quer ter uma bola para ele quer ter uma corda para ele quer ter um arco para ele, entendeu? Se eu dou aula de natação, eu comecei a evitar, eu tenho lá centenas, dezenas de pranchinhas, de espaguete, de flutuadores, objetos pedagógicos que a gente usa, né? Letrinhas que afunda, peixinhos. Eu tenho que limitar. Por quê? Porque eles têm que entender que eles têm que partilhar. Porque se eu der um para cada um, eles se isolam. Entendeu? Antissociais, boa parte das situações nervosas e muito individualistas. É meu, o termo de posse, entendeu? No que compete às questões de capacidade física, onde que entra a nossa área, também, né? Habilidades motoras e cognitivas bem abaixo do esperado para a faixa etária. Foi necessário um tempo bastante grande e ainda estamos tentando tirar esse atraso, ainda após quase um ano. Por que após quase um ano? Porque nós retornamos às aulas presenciais de modo alternado, né? Em agosto do ano passado. Então, uma semana vinha uma quantidade X de aluno e outra semana vinha uma quantidade X de aluno. Né? E teve os pais que tiveram a questão de optar por não trazer os alunos. Só que a partir de final de outubro do ano passado, aí os alunos, todo mundo teve que, a criança pelo menos um mês na escola. Né? Aí, nas últimas 2, 3 semanas, aí começou já o presencial total. Então, a criança, ela só pôde vivenciar o dia a dia da escola, de segunda a sexta, que nem na minha escola, que a criança pega o ônibus. Minha escola, ela tem um diferencial que ela atende crianças de todos os bairros da cidade. Então, ela tem o transporte escolar só para a nossa escola. 9 ônibus que faz, né? Lógico, atende as outras demandas do município. Mas, por exemplo, a criança, ela pega o ônibus no ponto, dependendo do bairro que ela mora, 6h30 da manhã, e o ônibus deixa ela 5 horas da tarde. São quase 10 horas. Entendeu? Então, é uma demanda muito cansativa. E esse impacto que a criança recebeu na minha escola foi terrível. Certo? Tinha criança que chegava no último período da tarde, chorando, porque o professor quer ir embora, quer minha mãe. Entendeu? Oferece merenda. Sim, 3 refeições. Outro problema seríssimo que também foi, que a gente acompanha também pelo município, que os pais necessitavam da merenda. Sim, sim. Então era um caos. As escolas tiveram que fazer a refeição, e os pais iam lá buscar, porque tem a classe baixa, média e alta das escolas hoje. Sim, né? Sim. É um caso... Aí eu perguntei para o professor, né? E aí, qual que foi o trabalho que foi realizado para que isso acontecesse essa melhora? No retorno ainda não podia haver o contato físico, que foi aquele período lá, né, de agosto do ano passado. Foram realizadas atividades muito em circuito, né? Então eram realizadas atividades que tinham que se manter a uma distância, você não podia compartilhar material, então a criança ainda, por isso que a criança voltou mais ainda esse ano, com muito individualista, muita posse, é meu, eu não partilho, eu não divido, entendeu? O brinquedo é meu, entendeu? Mas depois, após o fim das restrições, né, ele usou muitos jogos cooperativos, né, que são jogos onde a criança ela tem que cooperar, que para alcançar um objetivo ela depende do outro, entendeu? Em grupos e brincadeiras em equipes, fazendo eles entenderem seus anseios e dificuldades. Sociabilização. A sociabilização ela tem que ser bem inserida na educação física. Entendeu? Por quê? Porque, gente, temos o esporte, nós temos que mostrar para a criança a competitividade,
né? Lógico, na nossa geração, a partir da nossa concepção, né? Eu falo, se eu estou aqui hoje é porque eu corri mais rápido que os demais, né? Os outros milhões que vêm atrás de mim, né? No momento da concepção. Então, já a nossa concepção já começa uma competição. E por que eu vou tirar a competição da criança? Né? A vida inteira ele vai competir pela vaga de trabalho, ele vai competir pela vaga na faculdade, ele vai competir por tudo. Certo? Então, assim, eu não posso tirar, eu tenho que trabalhar isso daí. Tá? Agora, o mais assustador é de uma professora, a professora Kátia, ela trabalha comigo. Por que eu faço esse feedback? Até esse ano, o ano que vem não vai poder mais, quando eu pegava a turma para ir para a natação, por exemplo, eu trabalho com 2 turmas. Eu tenho 4 primeiro ano, A, B, C e D. Segunda-feira eu trabalho com os primeiros anos A e B. Então, um momento, né, o primeiro momento da tarde vai os meninos, no segundo momento da tarde as meninas. Né? A gente faz o trabalho diferente, separado, né? Porque tem a troca de roupa, tem o banho, tudo, então é tudo separado, entendeu? Aí vai a professora comigo, né, que é a pedagoga, porque na hora do banho, na troca das meninas, é ela que acompanha as meninas. Eu vou preparar o material tudinho, né? E na hora dos meninos também, né? Só que, né, como eu sou homem, eu também posso acompanhar dos meninos também, mas das meninas exclusivamente ela, para não ter problema. E aí ela conversando com relação a um menino que como ela sentiu essa dificuldade no retorno deles, ela perguntou para mim, Cláudia, eles estão com dificuldade no aprendizado, de concentração. Eu falei, Kátia, começa a trabalhar nos jogos pedagógicos, que tenha, né, a parte de jogos pedagógicos, começa a trabalhar jogos de dama, trilha. O xadrez é mais complicado, mas esses jogos onde ele tem que ensaiar uma estratégia, né, que ele vai ter que pensar, porque eles não querem pensar mais, eles querem tudo pronto. Aí, beleza, ela começou a trabalhar, entendeu? Aí, o que ela falou? Cláudio, o que eu faço com relação ao comportamento de um aluno? O Carlos, do 3º ano E, tem uma dificuldade enorme quando participa de alguma atividade em que ele perde. Ele chora, fica nervoso, xinga os colegas da equipe ou do grupo dele. Ou seja, ele não sabe perder. E não é só o Carlos. Nós identificamos um monte de... Eles não sabem perder. Para eles perder a morte, aluno chora, aluno rola no chão, chora, aluno de... E o Carlos, ele é do 3º ano, ele já está com 9 anos de idade já. Entendeu? Aí, eu falei, Kátia, você não pode tirar a competição. Você tem que explicar para eles e você tem que trabalhar, você tem que ensinar. Quem ganha tem que saber ganhar e quem perde tem que saber perder. É um processo natural. Nós vamos passar por esse processo natural a vida inteira. E ele tem que saber trabalhar isso. Por quê? Porque ele é uma criança que, quando adulto, se ele perder alguma oportunidade, ele vai se frustrar. E aí onde que acontecem as situações que acontecem, né, das pessoas irem entrar em depressão, passar a tomar remédios controlados e até atentar contra a própria vida. Aí qual que foi o que eu falei com ela? Ó, quando ele joga dama com os colegas, ele perde, ele não joga mais. Esses dias eu levei eles no laboratório de informática e pedi para o técnico baixar jogos de damas para eles jogarem contra o computador, né? O técnico do laboratório baixa joguinhos e o técnico ele tem a possibilidade de trabalhar o nível de dificuldade. E aí ela falou, ó, ele perdeu e chorou muito. O técnico começou a mudar os níveis de dificuldade para que eles consigam trabalhar com o perder e o ganhar. Diálogo e atividades em grupo para que ele possa trabalhar essa dificuldade. Então, ela teve que chamar ele, ó, jogando com o computador. Né, ela falou assim, ela orientou, né, ó, você põe um nível de dificuldade. Ele perdeu, chorou. Ele não queria mais jogar, chorou. Ele sozinho, porque assim, tem um computador para cada criança. Né? Então, assim, o quão a pandemia refletiu, essa catástrofe refletiu nas nossas crianças. E são crianças que a gente recebe no primeiro aninho. E eu vou falar uma coisa para você. Minha professora pedagoga, ela trabalha na educação infantil, ela trabalha com crianças de 3 anos. Ela falou que também é a mesma coisa. Então, é uma geração que vai refletir no futuro. Por exemplo, o Éder, o Alexandre, como que é o seu nome? O Kleber, que gostam de trabalhar com jogos escolares, os demais aqui também gostam de trabalhar com jogos escolares, quem está online também, vai receber esse aluno aqui lá na frente, a sua equipe. É ou não é, João? E aí, como que você vai chegar com um aluno individualista que não sabe perder na sua equipe? E que não é 1, é 2, não, são um percentual muito alto disso daí. Entendeu? A minha percepção que eu tive
Entendeu? Aí eu também faço essa observação, né, trabalho as mudanças de comportamento. Agitação, né, inusual, certo? Eles estão muito agitados, eles não conseguem ficar parados. Você não consegue dar uma informação para eles de 30 segundos. Eles não conseguem ficar parados. Eles estão mexendo com a mão, eles estão mexendo com o pé. Se está sentado, está batendo no chão. Tá... Eles não conseguem ficar parados. Sem limites, né? Com dificuldade de acatar regras, situações, inseguros. Entendeu? Uma situação onde o aluno tem que tomar uma decisão, ele não tem segurança para isso. Alta competitividade, né, como nós já falamos ali, não saber perder ou não saber ganhar. Como que eu falo não saber ganhar? Não saber ganhar é você fazer uma atividade, que eu falo para eles, eu não faço jogos, eu faço atividades. É uma estafeta, entendeu? Na natação ali, quando eles estão, eu jogo eles no momento de recreação, entra aqui na piscina, se desloca até lá, como você conseguir, né? Ou às vezes eu coloco, você não pode colocar o pé no chão, né? Andar na piscina, mas você pode bater braço, bater perna, fazer qualquer movimento para você chegar do outro lado. E aí eu coloco uma turma, como eu trabalho com uma turma com outra, e eles têm essa dificuldade. Quem ganha começa a tirar sarro, começa a colocar apelidos pejorativos, e aí nós temos que trabalhar isso aí também. Possessivos, né? A posse, não partilha nada, é meu e pronto. Já vi caso do aluno pegar uma corda, um arco e uma bola e colocar debaixo do braço. Ou então, sabe o que ele faz? Ele pega o material, coloca ali no cantinho e vai brincar. Vai falando, você não está usando? Não, professor, mas isso aqui não é seu. Aqui não tem seu aqui. É para você usar junto com os seus colegas. Por quê? Muitas vezes são filhos únicos que ficaram em casa brincando sozinhos mesmo, como aquilo que era deles. E eles não conseguiram, no momento que estão voltando para a escola, entendeu? Eles não vão conseguir fazer esse processo, né, de desapego, né, de partilhar. Dificuldade de relacionamento, muito conflito, né, ainda muito bullying, muito conflito e muito exclusão. Juntar grupinhos e excluir, principalmente as meninas. A gente tem observado muito isso aí das meninas dos terceiros anos. Nós temos 8 turmas de terceiros anos e as meninas elas começam a excluir uma a outra. Entendeu? Afetividade, afetou muito emocional, entendeu? E atrás do desenvolvimento motor, lógico, coordenação motora geral, flexibilidade, condicionamento físico, noções de espaço. Eu vou para a quadra quando eu não tenho condições de dar aula de natação. Ou chove ou faz frio. Né? E aí, quando eu vou para a quadra, eu gosto de colocar isso para correr. Correr. Cara, primeira semana desse ano, antes da pandemia, a nossa aula é 1h30, 2 horas, dependendo, é 2 horas de aula. São aulas conjuntas, 2 aulas conjuntas. Antes da pandemia, eu dava 20 minutos de pega-pega. Cola-cola americano, pega-pega não sei o quê, porque eles gostavam de correr. No pós-pandemia, uma atividade eles não aguentavam mais correr. E aí, com o tempo, né, como o outro professor falou, é com o tempo que a gente vai recuperando esse aeróbico dele, mas não só o aeróbico, a questão da flexibilidade, a questão da coordenação motora, a noção de espaço, caindo com facilidade, se chocando um com o outro, se chocando com o alambrado da quadra. Então, assim, totalmente desorientados. Como que a educação física pode amenizar as situações no ambiente escolar? Então, nas minhas pesquisas, né, a gente tem lido bastante. Essa autora foi a que eu trabalhei, ela tem um livro chamado Educação Física e Alfabetização. Foi o que nós trabalhamos no projeto macro, né, o primeiro do início do ano, aquilo que eu falei para vocês. E ela fala assim, é nosso dever mostrar os benefícios que a educação física pode efetuar em todas as áreas. Que ela necessita descobrir sua lateralidade, sua noção de espaço, aquisição motora, imagem do corpo operatório. Sem um bom desenvolvimento dessas áreas, a criança terá grande dificuldade em ter um bom desenvolvimento na escrita, papel social, relacionamento e na sociabilidade. Então, nós, professores, nós temos essa obrigação de mostrar para as demais áreas, para os demais professores e todo o ambiente escolar, qual que é a importância da educação física nisso. É aquilo que o Éder falou na palestra anterior, entendeu? É o momento de nós mostrarmos que, após
essa situação que nós estamos vivendo no mundo hoje, a importância da educação física em todos os aspectos, inclusive na aprendizagem. Não é, Alexandre? O Alexandre é a prova. A Escola Arena, né? Primeiro lugar no IDEB, né? No município. Segundo ano consecutivo. Por quê? Porque é uma escola, né, vocacionada para o esporte e que tem a educação física como grande carro-chefe, entendeu? Então, isso traz resultado. Então, nós temos que começar a conscientizar os diretores de escolas, os coordenadores pedagógicos, né, os gestores públicos. Aí nós temos também Lebolt, né, que fala em TICE. A educação psicomotriz é uma ação pedagógica e psicológica que utiliza a educação física com o objetivo de normalizar ou melhorar o comportamento das crianças. Então, vai ser através das atividades da educação física que nós vamos melhorar o comportamento delas. Isso significa dizer que os conteúdos que venham a ser trabalhados pela educação física, no âmbito escolar, jogos e danças, podem ser meios para desenvolver a cognição, a afetividade e a motricidade. Tá? Então, o que nós temos que priorizar? A atividade física desempenha um papel fundamental na promoção da saúde mental, da aptidão física e no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Então, nós temos que usar isso a nosso favor. Né? É fácil a gente ouvir depoimentos de situações onde que o professor ele deixa a criança à vontade. Né? Aula livre, a aula do parquinho, a aula do brincar, que a criança precisa desse tempo para brincar. Só que nós não podemos nos isentar da nossa responsabilidade. Esse brincar, esse parquinho, essa aula livre, ela tem que ser direcionada, ela tem que ser orientada. Né? E nós temos uma grande responsabilidade sobre isso. Nós não podemos nos isentar. Após ficarem tanto tempo em casa, as crianças precisam de aulas de educação física não só para a saúde física, mas também para melhorar a sociabilização. Em seu tempo de escola, talvez a aula de educação física fosse mais esperada, né? É aquilo que nós falávamos, né? Mas até hoje é. Eu chego na minha escola, vê um monte de aluno me abraçar. Né? Quando eu pergunto qual que é a aula que eles mais gostam, é de natação, é a de educação física, até hoje é. Só que hoje nós temos algumas concorrências. Né? Será que ainda hoje é assim? Né? Que nem o João falou, que nem a Fabi falou. Vem dos pais, vem das próprias crianças. Será que ainda hoje é assim? Hoje nós temos o quê? Hoje nós temos o celular, nós temos o computador, né? Nós temos os atrativos, né? Os jogos online, os games, que a criança ela prefere, que ela não prefere, às vezes ela não quer. O adolescente, que nem o Éder falou no ensino médio, ele não quer suar, a menina ela arruma o cabelo, ela não quer, que se ela for para a educação física vai estragar o cabelo, vem de calça, vem com calçado inadequado, entendeu? Então, essas resistências nós temos que ter artifícios e meios para que a gente tenha que superar isso aí. E nós temos que usar o nosso poder que nós temos um poder muito grande nas mãos. É a matéria preferida deles, ou pelo menos era. Né? Então você precisa saber lidar com a resistência das crianças que não vão querer participar. Lembre-se de respeitar o tempo, a disposição de cada uma, sem forçar as atividades, mas sem deixar de incentivar a participação. Então nós não podemos também forçar, mas também não podemos deixar de cobrar. Nós temos que achar o termo, nós temos que achar o momento que a gente tem que fazer isso aí com a criança, com o adolescente. Tá? Qual é o nosso papel como professor de educação física? Mas, acima de tudo, educador, que nós somos educadores. Nós não podemos esquecer que quando nós estamos inseridos na educação, e nós estamos inseridos na educação não só na escola, mas nos treinamentos, das competições, nos jogos escolares, nós somos educadores, entendeu? Para amenizar essas dificuldades. Certo? Então, o que a gente tem percebido? Graças a Deus, a gente vai falando assim, a gente vai vendo as palestras, uma vai elencando a outra. Por exemplo, a questão da lei da 11.700. Vem no momento, cara, incrível. Por quê? Porque temos atraso de aprendizagem. Qual que é a ideia que se tem? Tira as aulas que eles têm como menos importante e aumenta a carga horária das que eles tenham mais importância. O que aconteceu? Gerou um estresse mental.
Diminuir as aulas de educação física, né? Hoje, devido aos atrasos da aprendizagem, devido ao tempo afastado da escola, se preocupa muito com a aprendizagem, esquecendo das demais áreas. Tem-se a ideia que aumentar a carga horária de disciplinas como português e matemática irá compensar o tempo perdido. E foi justamente o contrário. A criança estafou mentalmente, que criou-se uma pressão tanto com os professores, um monte de professor fazendo tratamento psicológico, pedagogos, né, alfabetizadores. Por quê? Porque não levaram em consideração esse tempo, mas que eles querem recuperar isso em 6 meses. E aí começaram-se as avaliações, os testes, e aí fizeram ano passado, e aí as escolas não alcançaram aquilo que eles previam que ia alcançar, e aí gerou uma pressão muito grande, e aí a gente tem que... muito o que vai acontecer? Tentarem reduzir a área da educação física para aumentar as outras demais áreas de aprendizagem. E nós temos que fazer justamente o contrário. A Lei 11.700 veio para isso, para que a gente provar que a educação física é extremamente importante nesse momento de pós-pandemia, onde que a gente está saindo de uma catástrofe, onde que a criança ela ficou parada, ficou livre durante praticamente quase 2 anos, mas que a educação física vai ajudar no aprendizado dessa criança e não diminuir a área da educação física e aumentar a carga horária das outras disciplinas. Entendeu? Nosso dever é mostrar algo diferente com relação a essas ideias, ter uma visão para além da quadra ou da piscina, ou seja, a escola, a educação física, ela não está retida só na quadra, explora todos os espaços. A criança, ela ficou 2 anos em casa. Se você levar ela só para a quadra, ela vai se sentir presa do mesmo jeito. Certo? Muitos professores de educação física, no retorno pós-pandemia, se preocuparam principalmente com relação ao jogo propriamente dito. Visão dos jogos escolares. Né? Ou seja, nós não podemos nos preocupar só com o ensino do esporte. O esporte ele é extremamente importante nesse retorno, mas não é só o esporte. Nós temos que ter em mente que outras atividades além do esporte vai refletir, vai ajudar. Então, vocês que estão na ponta, que estão dos jogos, vocês têm que se preocupar com isso daqui. Certo? O que aconteceu? O que eu vou fazer? Como que eu vou mudar essa situação? É uma preocupação de todos nós. Entendeu? É incrível o que aconteceu com nossas crianças. E até hoje eu me pergunto, o que aconteceu com nossas crianças? Propor atividades onde o lúdico esteja presente, atividades em grupos onde eles fazem a sociabilização, entendeu? Explorar o ganhar e o perder, trabalhar a afetividade e a sociabilidade, explorar os demais espaços do ambiente escolar, além da quadra, ginásio, piscina, rodas de conversa após as atividades, onde os alunos colocarão suas percepções sobre o que aprenderam na aula. Tá. E aí, teve o primeiro artigo ali que me chamou esse estalo, né? Tem um link ali. Pesquisa mostra como a bomba da pandemia já estoura no colo dos professores. Esse é um artigo que saiu no UOL, de um pesquisador de São Paulo, e ele fez uma pesquisa com 5.000 e poucos professores no país, e o reflexo é terrível, o que ele coloca no artigo. Né? E aí, na educação física no pós-pandemia, o que fazer na volta às aulas? 3 motivos para priorizar a educação física na volta às aulas e a educação física e a alfabetização. Certo? Esses foram os temas que eu achei assim, bastante relevante para o momento que nós estamos vivendo. Entendeu? A sociedade ela está perdida, entendeu? Com relação a valores, com relação a relações, entendeu? Nós vimos, a gente tem visto aí situações, não só de crianças, mas de adultos, de pais de famílias, que nós vamos ter que fazer um trabalho na escola, de conscientização, entendeu? E situações que, como eu já falei, como eu trabalho na escola, e a gente tem um contato direto. O aluno está 9 horas, 10 horas em contato com a gente. Entendeu? Então, dos meus 250 alunos, eu pego eles uma vez por semana na natação com 2 horas, né? De aula, 4 horas, né? 2 para os meninos e 2 para as meninas. Só que o contato com eles é direto. Tem aluno que eu atendo na segunda, quando eu chego na quinta-feira na escola, ele vem correndo me abraçar e me contar alguma coisa que aconteceu no ônibus, que aconteceu na casa dele. Por quê? Porque
Nós, professores de educação física, nós somos muito próximos dos alunos. É o professor referência, o professor referência deles na escola. É a disciplina que eles mais gostam. Então, nós temos aí essa munição em nossas mãos para que a gente possa tentar amenizar essa situação. Não vou falar que nós vamos sanar, mas nós temos que fazer o possível para tentar amenizar isso daí. E acho que é uma preocupação de todos nós. Eu espero que tenha contribuído com vocês, né, essa ideia, essa angústia, que não é só minha, acho que eu percebi aqui que é de todo mundo. E eu acho que se eu for perguntar para milhares de professores a mesma pergunta que eu fiz, como que os alunos retornaram à pandemia, os depoimentos vão ser praticamente os mesmos. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, professor, pela sua palestra. Vamos dar continuidade. Alguém tem dúvida? Alguém quer contribuir? Gostaria? Pessoal do online, Alexandre também quer. Pessoal do online tá quietinho aí, gente. Agora eu olhei, tinha 51 pessoas online. Parabéns. Lê um comentário lá. Oi, um comentário a respeito do tema que eu acho pertinente, né? A Cláudia, foi uma fala parecida com a da Fabi. Não dou aulas em escola, mas sou personal trainer. No mês de junho, estava dando aula para uma adolescente de 14 anos, mais a mãe. E eu incentivava mais a adolescente, e não tinha ânimos para fazer os exercícios físicos. Tive que parar de dar as aulas para adolescente, mas dou aulas de hidroginásticas para idosas, terceira idade também é difícil. Então, ela parou de dar aula para a gente porque não tinha ânimo para fazer. A importância da gente entender, já fica o spoiler aí, semana que vem eu vou falar sobre isso, tá, gente? A importância da gente entender sobre as emoções para estimular as pessoas a se manterem no exercício físico. Porque se ela não souber lidar com as emoções, nem ela continua e nem você tem cliente, e nem a sociedade tem o resultado que precisa, né? É isso. Sim, só uma contribuição, né, em cima da fala do Cláudio, né, um pouco também em cima da fala do Éder pela manhã, que nós falamos muito da importância e do papel da educação física dentro das escolas, né, mas nós precisamos também, né, às vezes a gente fica tentando convencer e justificar para a equipe gestora, muitas vezes para secretarias de educação, e pouco se vê, né, a quantidade de profissionais exercendo e buscando cargos e funções de gestão dentro das escolas. Né? Nós temos um exemplo lá na escola da Arena da Educação, onde eu sou o coordenador pedagógico, o diretor é professor de educação física, presidente da Federação de Xadrez. Nós temos na equipe gestora profissionais de educação física desde o início da escola, e muitas vezes a gente fica, eu falo assim, perdendo tempo tentando convencer um coordenador, um diretor da importância, né? Outro ponto importante é a participação efetiva na construção do projeto político-pedagógico da escola. Né? Muitas vezes a gente vê profissionais não atuando nessa área, né? Que é naquele momento que você vai mostrar a importância da educação física dentro da escola. Né? E às vezes relutam em ir lá discutir o projeto político-pedagógico da escola, relutam em exercer uma função de coordenação ou de direção dentro da escola. Né? E nós temos colegas participando dessa equipe gestora, vem muito a contribuir para que toda a sociedade entenda um pouco mais sobre o papel e a importância da educação física dentro da escola. Então Alexandre, é incrível, realmente o que você levantou é uma situação seguinte. Nós buscarmos conscientizar e provar que a educação física, o seu valor, não é só dentro da quadra, né? Propriamente dito. Então, assim, você perguntar, você chegar para um colega, né? Também são as atividades, né? Do meus estudos de mestrado que eu tenho que fazer. Como que está a educação física no projeto político-pedagógico da sua escola? Nada, não tem. Como que não tem? Você não participa? Não, nunca participei do projeto político-pedagógico da escola. Então, é nesses momentos que a gente tem que colocar nosso valor. Que nós temos que colocar nosso dedo lá, não. A educação física,
ela faz parte da matriz curricular da escola, então ela tem que estar inserida no projeto político-pedagógico. Não tem como, entendeu? Então, a sua fala é bastante pertinente também. O profissional, ele ir para a gestão ou auxiliar a gestão nessa situação aí. Muito obrigada. Mais alguma consideração do online?